Poder é saber. Neste sexto capítulo, daremos continuidade à questão do poder. No capítulo anterior, apresentamos as filosofias de Platão e Maquiavel sobre o poder. Aqui falaremos de pensadores mais próximos de nosso tempo. Numa perspectiva semelhante à de Maquiavel, não preocupada com a legitimação do poder, mas com a sua compreensão, temos a filosofia de Michel Foucault, filósofo francês contemporâneo, morto, é verdade, mas ainda assim contemporâneo. Usufrui de longevidade, que é um dos privilégios da consagração dos filósofos. Ele não foi o primeiro a tratar sobre poder a partir do que de fato se faz enquanto se domina. Maquiavel o foi. Mas é o que, facilitado pela produção dos que o antecederam, melhor nos esclarece sobre alguns pontos desta perspectiva, em especial a essa falta de liberdade no exercício do poder. Foucault deixa claro que é um erro tratar poder como um objeto. Poder não é algo que se tem, mas algo que se faz. Uma relação e não uma coisa. O poder não é o cetro, a coroa ou qualquer outro símbolo. O poder é aquilo que o detentor da coroa e cetro consegue infligir a outros. A imagem que melhor simboliza o poder não seria, portanto, os símbolos de realeza e status, mas submissão do súdito, a chicotada no escravo, a cacetada da polícia no professor que protesta por melhores salários. É um modo de pensar o poder sem uma relação de casualidade, onde seria preciso primeiro apontar o centro emanador e causador de todos os efeitos de poder. Poder não emana de um lugar para outro, porque ele não está condensado ou concentrado em algum lugar ou coisa. Ele é um acontecimento social possível por conta da concomitância dos efeitos do poder com suas condições de possibilidade. Explico melhor. Quando meus alunos chegam para uma das minhas aulas, eles vão logo se acomodando nas cadeiras destinadas aos ouvintes. Ninguém se senta na poltrona onde fica no alto do palco, embora ela seja mais confortável que todas as outras. Alguns, mesmo com dúvida, se calam, não interrompem, não sabem se podem fazê-lo. Outros, mais ousados ou angustiados, levantam a mão e aguardam a minha permissão para perguntar. Se um extraterrestre aparecesse na sala de repente, não teria dúvidas, não pediria, leve-me ao seu líder, viria direto a mim. Como posso exercer este poder? Como isso é possível? Porque isto está a acontecer assim, deste jeito. Você já assistiu a muitas aulas em sua vida. De uma em uma foi aprendendo o que é ser um aluno. Foi alunizado ao longo de sua trajetória acadêmica. Aprendeu desde o jardim de infância a sentar-se no lugar apropriado da sala, a calar-se enquanto o professor fala e a levantar a mão para perguntar ou ir ao banheiro. Regras aprendidas e incorporadas. Regras que não precisam ser explicadas a ninguém antes da aula. Ninguém é submetido a um código ou algo parecido antes da aula. Seria desnecessário, pois o código da alunidade já está aí em você. É isso, esse saber de que é ser um aluno, que torna o meu poder de professor possível. Saber e poder. Não há um sem um outro. Só é possível que determinada relação de poder aconteça porque as condições de aceitação de seu exercício já estão instituídas e absorvidas pelos súditos. A questão central para se compreender o poder como uma relação não é propriamente porque quem manda, manda, mas porque quem manda obedece. É a sudificação de alguém e não a consagração como soberano que deveria nos chamar a atenção. Estes saberes dos súditos sobre eles mesmos, sobre como é a sociedade em que vivem, sobre como é digno de governá-los, é que delimitam as condições de possibilidade de qualquer exercício do poder. São estes saberes que tornam a guerra pela conquista e manutenção de poder algo em que não há liberdade, mas o contrário, um campo de batalhas de discursos e saberes que nos impõem limites. Dizem por aí que no amor e na guerra vale tudo. Isso é uma mentira. As coisas não funcionam assim. Vá a um bar, por exemplo, e ao ver uma mulher bonita, pegue seu tacape e nocauteie. Você verá o quanto essa estratégia não dará os resultados desejados na sua conquista amorosa. Vai lhe render cadeia, talvez até um linchamento. Noite de amor só se for no presídio com o dominante da cela. Talvez em outros tempos desse certo. Tempos das cavernas. Lá, as condições de possibilidade da relação amorosa eram outras.
Na guerra se dá o mesmo. Repare como em cada momento da história todos guerreiam no mesmo modo, como se obedecessem a uma determinada regra. Nas guerras napoleônicas, franceses de uniforme azul pascal e ingleses de outro lado do campo com uniformes vermelhos, ambos com faixas brancas cruzadas no peito, como um alvo. Mande um exército para uma frente de batalha assim hoje e veja ser massacrado em segundos. Roupas chamativas e marcha em campo de batalha davam certo nos tempos napoleônicos. Hoje só servem para desfiles e outros eventos festivos. Há regras, portanto, tanto no amor quanto na guerra, e, em consequência, na luta pelo poder também. Não se trata de um vale-tudo. Ignore as regras que conhecerá o fracasso, dizia Maquiavel. Foucault nos ensinou a compreender melhor essas regras. Chamou isso de genealogia do poder. Voltando ao caso da guerra e suas regras, guerras se parecem muito com jogos. Em ambos há a animosidade e o objetivo de superar outros. Também em ambos há regras. A diferença é que no jogo as regras são definidas previamente. Já na guerra, elas são resultado das tecnologias disponíveis para matar, dos modos existentes de submeter a vontade do inimigo à sua, como dizia Clausewitz. O mesmo se dá com o poder. As regras que o condicionam não são estipuladas previamente, mas o resultado dos modos disponíveis em determinado momento de se constranger a vontade de outros à nossa vontade. Modos esses que são, como as tecnologias, renovados e reinventados a cada instante. Para conhecê-los, portanto, é necessário observá-los como um processo, como regras que têm seu começo ou gênese, uma forma específica de seu desenvolvimento e também seu perecimento. Daí a genealogia do poder. A compreensão dos processos históricos de como determinados saberes foram consagrados como condições de possibilidade de dominação de uns sobre os outros. Veja um exemplo Foucaultiano. Sua obra mais conhecida talvez seja Vigiar e Punir, que tem como subtítulo A História do Nascimento das Prisões. Ele não é propriamente um livro de história, ele é às vezes até mesmo impreciso quanto às datas e fatos. O que ele faz é uma história dos saberes, ideias flagradas em relatórios, dossiês, processo em documentos produzidos como parte da ação de dominar. Ele faz emergir de documentos chatos os saberes que tornam possível que determinada forma de exercer poder aconteça. Ele nos mostra um quadro de ideias que não vão se construindo entre os séculos XVIII e XIX, que tornam plausível que a prisão seja considerada uma punição. Prisão já existia desde muito antes dessa época, mas não era uma forma de punição. Era um depósito. Deixava-se o sujeito enjaulado para não fugir, para não aguardar a verdadeira pena que poderia ser um suplício, uma execução e coisas desagradáveis do gênero. Para que a prisão fosse pensada como punição, foi preciso que algo tivesse mudado na sociedade europeia. Essa mudança detectada foi a ideia de disciplina. Os séculos XVIII e XIX foram os de consagração de uma espécie de ideologia disciplinar. É neste momento que surgem máximas como a pontualidade define o caráter, ou o rótulo de educado a um menino submisso, de mal educado ao outro que faz o que quer. Disciplina para Foucault significa uma espécie e uma série de práticas de controle dos corpos no tempo e no espaço, práticas e regras que dizem às pessoas como, onde e quando se comportarem. Se ser bom cidadão é ser disciplinado, então o mau cidadão, o criminoso, nada mais seria que um indisciplinado. Faltou-lhe mãe, corretivos, escola, disciplina, dizemos ainda hoje. A prisão como local de punição surgiu a partir da ideia de que a resposta social ao indisciplinado seria a redisciplinarização. Prisões eram casas de disciplina, dariam ao apenado o mesmo que a sociedade lhe dá diuturnamente, mas em doses elevadas, posto que as doses homeopáticas de disciplina cotidiana infligidas pela sociedade, obviamente, foram insuficientes com esse indivíduo. Vejam que nessa história não há alguém, um sujeito que chega em determinado momento, tendo alcançado um cargo qualquer de prestígio e proclama: a partir de amanhã, a nova forma de punir será em presídios e todos deverão ser disciplinados. Não há um sujeito que crie as condições de possibilidade para o exercício do poder. Ela é um conjunto de saberes produzidos e reproduzidos o tempo todo por todos e por ninguém em especial.
O que há é, em momentos específicos, um dominante e um dominado, que se relacionam conforme este saber é estruturante. Como no exemplo da sala de aula, em que a alunidade de cada um é o saber que me permite, nesse momento e nos limites do que é aceitável por parte de um professor, dominar este cenário. Para que ninguém termine este livro dizendo que Foucault é um autor difícil, uma história que ajudará a compreender melhor estes pontos levantados. História triste, adianto. Estudei a minha vida toda em escolas religiosas ou militares. Acredito, se tem alguém que sabe alguma coisa de disciplina, esse alguém sou eu. Estava na primeira série em um colégio católico quando um dia reclamei com meu pai de dores no joelho. Fomos imediatamente ao médico. O exame daqui, exame dali e a receita. Seu filho deve usar tênis confortáveis para diminuir o impacto no joelho. Meu pai, muito diligente, comprou o melhor que havia disponível na época, um tênis azul marinho. A cor era uma exigência do colégio, com 3 listras brancas. Dia seguinte, dia de educação física, fui de uniforme e tênis novo para o colégio. Camisa branca com o brasão da escola, meias brancas e tênis azul marinho, lá de transporte escolar. Um ônibus que praticamente me desovava na frente da escola e partia o mais rápido possível para livrar-se de outras crianças. Quando me aproximava do portão, já sentia que algo não daria certo naquele dia. O segurança me olhava e se colocava austero na minha frente. Você não pode entrar, disse o segurança. Por que não? Quis saber, já meio choroso. Você não está de uniforme. Olhei-me de cima a baixo, camisa branca comprada na lojinha do colégio, short também oficial, meias brancas e limpas, tênis azul marinho. Tudo lá no seu lugar. Talvez fosse por causa da lancheira do Batman, mas nunca fui impedido de entrar por causa dela. Além do mais, não havia uma lancheira oficial da escola. Mas eu estou de uniforme. Não está, não, disse o vigilante. Seu tênis, ele não é todo azul marinho. E realmente não eram. Tinham as 3 listras brancas, a marca registrada do fabricante. 3 malditas linhas brancas como a neve. Fiz a única coisa que podia ter feito. Chorei aos berros. O pai de outro aluno tomou minhas dores, achou que foi o primeiro advogado que tive na vida. Argumentou com o guarda, sem sucesso. Ele também não podia acreditar que, por causa de 3 ridículas listras brancas, eu seria impedido de entrar no colégio. E pior, sem ter para onde ir. Estaria condenado a ficar do lado de fora aguardando o ônibus que me resgataria no fim do dia. Naquela época não havia telefone celular, era no orelhão mesmo e eu não tinha nem ficha e nem altura para alcançar um aparelho e pedir socorro paterno. Meu advogado achou que aquilo era um exagero do segurança. Só poderia ser uma interpretação exagerada. Pediu para chamar a madre superiora, a toda-poderosa do colégio. Irmã Doroteia era a própria imagem do amor cristão, o medieval no caso. Tinha um ar gracioso de um inquisitor dominicano com dor de dente. Ela nunca sorria. A cara carrancuda só era amenizada por um leve tique nervoso no olho esquerdo que a fazia parecer um psicopata de filme ruim. Quando falava, outra peculiaridade, ela não separava os dentes, impressionante. Os lábios se movimentavam, mas a arcada permanecia dura, cerrada e inflexível. Só para finalizar a história, não entrei mesmo. A fé e a disciplina de Irmã Doroteia eram inabaláveis. Aquele pai me levou para casa. Perdemos aquela luta contra o sistema. O interessante aqui é o discurso de Irmã Doroteia. Não sei se você entendeu o argumento dela. As 3 listras brancas de meu tênis eram uma ameaça à ordem universal. Essa é a essência da ideia de disciplina, a de que o mundo social só é uma ordem e só permanecerá assim se nos esforçarmos para tanto. Qualquer desrespeito à ordem imposta, por menor que seja, é uma ameaça ao todo. Veja, este é um saber, modo compartilhado com os demais membros de um grupo social de representar as pessoas, a vida, o real, o todo, que organiza não somente o domínio do carcereiro sobre o presidiário, mas também da freira sobre o aluno, do patrão sobre o empregado e assim por diante. Em nome da disciplina, tudo pode. Contra ela, nada é lícito, nada faz sentido. Foi a história do sistema de pensamento disciplinar, com suas consequências nas relações de poder, que Foucault nos apresentou em Vigiar e Punir.
Isto não significa que todo poder só seja exercido hoje na forma de disciplina. Longe disso. Nós, brasileiros do século XXI, não somos e nem nunca fomos uma sociedade disciplinar. Estamos mais para desfile de carnaval do que para o militar. A grande lição de Foucault sobre o poder não é esse retrato de época de uma forma de exercício de poder, mas o seu método, a sua genealogia do poder. Foucault nos ensinou a olhar para o outro lado quando se trata de compreender as relações de poder, a não prestar tanta atenção nos símbolos, rituais, liturgias, personalidades, mas no que se faz e nas desculpas para fazer o que se faz quando se domina. A observar e tentar compreender não como pensam os líderes, mas como pensam os liderados. É na obediência submissa do liderado que o poder se sustenta. Mas se o poder é uma relação que tem como condição determinados saberes, formas de o dominante e o dominado entender e representarem seus papéis na relação de poder, então as estratégias para a conquista e manutenção do poder não se resumem apenas às regras de como subjugar a outros. Não é apenas a arte da guerra a lição fundamental de como exercer poder sobre os outros. Ela nos ajudaria a vencer os inimigos, a disputar as posições de prestígio. Mas Foucault nos mostrou que as posições de prestígios não são o único troféu a ser disputado. Há outra batalha nas lutas por poder. Mais sutil que a disputa por cargos e boquinhas, a luta pelos saberes, pela consagração das condições de possibilidade de dominação. Nesta guerra, todos lutamos, não por cargos, posições ou benefícios, mas pela difusão, manutenção ou alteração de determinados saberes. Spinoza, filósofo do século XVI, dizia que dominar é fazer o outro crer que o mundo que ele alegra, você o alegrará também. Dito de outra maneira, o poder se exerce difundindo a ideia de que um determinado modo de vida, que é bom porque nos alegra, deveria ser o modo de vida de todos, ou afirmando que o modo de vida que nos alegra é o melhor de todos. Imagine um amigo que, empolgado, lhe oferece um pedaço de coxinha de galinha, quitute saborosíssimo para ele. Para você, nem tanto. Prefere rúcula com tomate seco no pão integral. Você educadamente recusa. Ele insiste. Chega a coxinha junto à sua boca e diz em positivo: prova aí, tá uma delícia, você vai gostar. Perdigotos saltam, atingindo tudo na sua trajetória. O quitute, seu rosto, braço, pescoço. Por que insistência? Porque sempre tentamos compartilhar com quem gostamos das coisas que nos alegram. Porque dominação, por pura dominação, disfarçada de apreço, a difusão do gosto é uma das mais sutis e eficazes formas de dominação sobre os outros. Todos fazemos isso. É tão natural a nós quanto rir ou chorar. Não somos canalhas por fazê-lo, porque esta não é uma ação feita com a consciência da dominação. Geralmente o fazemos alienadamente do quanto isso tem a ver com atos de dominação. Nos parece mais amor, amor próprio ou até pelo outro, do que a tentativa canalha de submissão de entes queridos. Um exemplo feminino. Sua amiga compra um vestido caríssimo, experimenta e pede sua opinião. O que achou? Lindo, né? Você sabe que isso não é realmente uma pergunta. Você vê a empolgação da amiga, sabe que ela quer apenas a sua aprovação, reforço da própria felicidade. Você achou o vestido horrível, um lixo, trapo brega e de mau gosto. Você fala a verdade para sua amiga? Dificilmente. Vê a felicidade da amiga e mente. Está lindo, mas sua amiga percebe que algo está errado. Insiste. Gostou mesmo? Você já foi longe demais. Não há como recusar. Esforça-se no cinismo e, com exagerada empolgação, tenta convencê-la da sua sinceridade, entre aspas. Adorei, é maravilhoso. Nunca vi um vestido tão bonito. Convencida, a amiga quer retribuir o carinho. Então leva ele emprestado para você ir naquela festa. Com essa você não contava. Fuga estratégica. Amiga, o vestido é lindo, mas só fica bem em você. Por que você mente? Você ama a sua amiga. Tem por ela o amor filha, amor da presença. Seus afetos oscilam junto com os dela, de maneira que a alegria da amiga é a alegria sua também. Mente por amor, para alegrá-la e também alegrar-se. Você sabe que quando compartilha com uma amiga o gosto, ela se alegra.
Também sabe o quanto você gosta e desgosta de que a chamem de brega, de esquisita, de pessoa de mau gosto. Ter bom gosto é gostar do que todo mundo gosta, é alinhar-se com o padrão estético dominante, mas é também estar rendido ao saber que dita o certo e o errado na hora de vestir-se. E você se submete feliz à moda e ao gosto da amiga, tudo por amor, a si mesma ou pela amiga. Eis você participando da dominação, alienada das suas consequências, mas plenamente consciente das regras do jogo. Definida a moda, haverá os de bom gosto e os de péssimo gosto, os in e os out, os dominantes e os dominados. Acrescente que o fato de que quando um objeto ou prática é consagrado como diferenciador estético do dominante e dominado, o acesso a ele passa a ser objeto de disputa e restrições. Ele deixa de ser para qualquer um. Podemos continuar com o exemplo da moda. Consagrado um estilo, as pessoas e acessórios que nele se encaixam tomam-se mais caros e, portanto, coisa para poucos. Também, quando mais caro é o objeto, mais atrativa é a sua venda. Começa a ser falsificado. Pela falsificação barata, se torna acessível e popular, e é quando fica brega, dando lugar a uma nova moda. Se participamos destas relações de poder alienados de suas consequências, mas conscientes das regras do jogo, há os que conscientemente tentam dominar a todos pela imposição universal de seus valores e modo de vida. Todo artista diz que sua arte e estilo são o melhor que há. Suprassumo do bom gosto, e quem não aprecia é porque não entende nada de arte. Valorar os saberes e práticas como certo e errado, bom e mal, gosto e desqualificar os saberes e opiniões contrárias são as principais estratégias do jogo de imposição dos saberes. O campo de batalha destas relações de poder é o conjunto de pessoas que vivem em torno de práticas e relações compartilhadas, cujos sentidos e valores particulares são conhecidos e comungados por todos que pertencem ao grupo, como no caso dos xenófilos. Insistindo no caso da moda, chegamos a falar em um mundo da moda para nos referirmos àquelas pessoas que vivem em torno do mercado ou consumo de moda. Parecem ter um jargão próprio que só os iniciados e aceitos no tal mundo compreendem. Falam em tendências, conceitos, em tons que vêm com tudo. Curtem um novo corte ou tecido. Enquanto isso, os que não são desse mundo, quando eventualmente esbarram com um evento de moda, ficam entre a indiferença e a incompreensão. Como há o mundo da moda, há o do direito, da medicina, o do mercado financeiro, etc. A estes mundos, Pierre Bourdieu, sociólogo contemporâneo, chamou de campo social. Ele é o campo de batalha destas disputas simbólicas de poder. Todo o campo social é hierarquizado, ou seja, há nele dominante e dominado, os que têm e os que não têm poder. Ter poder, neste caso, é possuir os conhecimentos, objetos e posições que são almejadas e valorizadas por todos no campo. Para o estilista, um desfile exclusivo em um grande evento em Paris. Para o professor, sua obra traduzida em várias línguas e congressos internacionais em sua homenagem. Troféus de consagração que indicam os que têm e os que não têm a admiração, a inveja e o poder sobre outros. É uma luta por consagração, mas lutada individualmente. Guerra de todos contra todos, como dizia Hobbes. Há os que têm pretensões de ser consagrados no campo e acham que podem chegar lá. O tipo lhe parece alcançável. Lutam segundo as regras do jogo, correm atrás dos objetos de consagração, são os estabelecidos, os aprendizes dos dominantes, futuro substituto dos atuais poderosos. Há também os que jogam o jogo dos dominantes, mas não são os escolhidos para substituir os poderosos. Lutam contra as regras do jogo, querem alterá-las. São os outsiders, todos jogadores individuais e por isso ninguém é controlador do resultado dos jogos simbólicos. Ninguém em particular é o artífice das formas simbólicas de dominação em um campo social qualquer, mas ao mesmo tempo é um agente de mudança. Os saberes que organizam as formas de dominação são, no final das contas, o resultado de incontáveis ações e discursos de indivíduos estabelecidos ou outsiders de determinado campo social, todos simultaneamente agentes e vítimas das circunstâncias. Quem pode dizer que sozinho é responsável pela tendência da moda? Todos querem sê-lo, mas o fato é que uma tendência depende de criações que outros, cujo gosto não se controla, achem bonitas.
de vídeos na internet que virem um hit no momento. Quem controla isso? Ao mesmo tempo, quem não é de alguma forma afetado por isso, seja na insistência do assunto na mídia, seja no bate-papo com um amigo? Pensar poder a partir dos saberes que o tornam possível significa representá-lo não como uma violência, não como uma exceção às relações humanas, mas como uma normalidade, uma regularidade. A excepcionalidade nas relações é a violência, a forma bruta que submete alguém. Poder não é força, é submissão de uns a outros que, por sua vez, só podem subjugar na medida em que a submissão é compreendida. Para entender, dizem que São Paulo e Rio de Janeiro são cidades violentas, selva de pedra perigosa por seus selvagens. Não o tigre, não o javali doido, mas o assaltante, o sequestrador, o assassino. Você vive na selva, mas não é todo dia que você é assaltado, não é sempre que lhe rendem e dominam com a força física. Se essa dominação for algo cotidiano em sua vida, então, meu amigo, você é muito azarado. Para os que não são amaldiçoados com urucubacas, essa dominação é excepcional, ainda que o receio dela seja constante. Em contrapartida, regular e ordinariamente, você respeita regras de trânsito. Ao entrar no elevador, você dá preferência aos que chegaram na sua frente e às senhoras, para quem você segura a porta. Papa pelo café tomado e diz obrigado, mesmo não se sentindo realmente obrigado a nada com relação a quem lhe serviu. Você, enfim, obedece não a uma ou outra, mas a várias regras de comportamento. Regras cuja obediência não lhe é assegurada pelo constrangimento e força bruta constante a lhe ameaçar, mas pela sua própria vontade. Você diz: sou um cavalheiro, homem gentil e educado. Eis que no seu cavalheirismo, gentileza e educação reside a alma da dominação, não a da força excepcional, mas a do poder, sutil e doce, a moldar corpos dóceis e submissos uns aos outros neste balé de encontros e desencontros a que chamamos de vida. A justiça e a lei. Olá, este é o nosso sétimo capítulo e o tema de hoje é a justiça. Gostaria de começá-lo com uma história, um acontecimento da minha infância que talvez tenha sido a minha primeira experiência consciente da ideia de justiça, mas precisamente do seu contrário, de uma injustiça. Mas parece que é por oposições e contrários que entendemos as coisas, afinal, é pela compreensão do branco que também entendemos o preto, da beleza, a feiura e assim por diante. É uma história pessoal, eu sei, mas com a qual acredito que muitos se identificarão de alguma forma. Eu estudava em colégio religioso, como disse anteriormente. Aluno do semi-internato, disciplina rígida, afeto institucional quase nulo e trilha sonora de canções chorosas e temas bíblicos. Diziam que Deus tudo vê e tudo pune. Eu acreditava com a fé que as crianças normalmente depositam no que os adultos falam. Comportava-se com receio de que Deus, sempre vigilante, punisse a mim ou aos meus pais pelos meus pecados. Sim, diziam que os pais pagavam pelos pecados dos filhos e vice-versa. Resumindo, eu era enquadradíssimo. Havia uma professora naquele tempo, a gente chamava de tia, particularmente muito rígida. Não admitia qualquer conversa ou distração em aula. Certa vez, mandou para a diretoria um aluno que consultou o próprio relógio de pulso durante a aula. Achou um desrespeito imperdoável. Num dia de prova, o lápis de quem sentava à minha frente caiu. A professora virou-se para trás, olhou para mim e ameaçou abrir a boca. Ficou na ameaçada porque o gesto foi flagrado pela querida tia, caridosa como inquisitor espanhol. Nem quis saber o que havia acontecido. Fomos os dois expulsos de sala e encaminhados para a diretoria, acusados de cola. Suprema vergonha. Frente à diretora que justiça seja feita, era bem mais flexível que a nossa tia Carrasca. Fomos interrogados sobre a cola. Parecia que nada do que dizíamos era de fato ouvido. Então a professora mandou vocês para cá sem motivo, não é? Por quê? Por quê? Ela é louca? Disse com ironia a diretora. Não, louca não, menti. Foi só um engano. Não adiantou. Fomos ambos advertidos, nossas provas anuladas e o boletim manchado com a nota baixa. O pior veio depois, explicar em casa. Mesmas perguntas, mesmos argumentos. Ninguém acreditava em nada do que eu dizia. Senti raiva, não sabia o que era justiça, mas sabia que aquilo pelo que eu passava era uma injustiça. Injustiça que não se define, que é apenas sentida.
Muitos aqui podem ter vivido até hoje sem nunca terem se perguntado o que é a injustiça, mas dificilmente conseguiram chegar até aqui sem ponderar sobre o justo e o injusto. Por mais feliz que seja a sua vida, em alguns momentos esse sentimento de que as coisas estavam fora do lugar, de que os acontecimentos pareciam conspirar sem motivo para a sua tristeza, os tomou de assalto. Certamente chamaram isso de injustiça. Eis a mais comum das experiências primeiras com a justiça, torta, enviesada, surgida pela vida e pela via oposta da injustiça e recebida como um sentimento e não uma ideia de conceito. Sentimos algo ruim e que chamamos de injustiça e por isso desejamos seu oposto, a justiça. Pensamos nela como quem se pergunta como cessar uma dor ou uma frustração específica, como o acontecimento que me entristeceu poderia desacontecer. Em suma, pensamos a justiça como algo que não temos, mas queremos. Estado desejável de acontecimentos e de espírito. Desejo provocado pelo oposto do objeto desejável. Mas se tudo o que chamamos de justiça for ideia contrafeita à de uma injustiça sentida, temos um sério problema: a dependência das sensações para pensar a justiça. Imaginem um acontecimento como o que eu acabei de narrar. Ele seria injusto por ser essencialmente injusto, injusto nele mesmo, ou por apenas o sentirmos como injusto? Seja qual for a resposta, ela é problemática. Se algo for injusto e em essência, teríamos pela frente a difícil tarefa de apontar num conceito tal essência do injusto. Uma tal abstrata que, uma vez bem compreendida, nos permitisse apontar com precisão, caso a caso, acontecimento a acontecimento, o que é e o que não é injusto. Este grau de precisão nos julgamentos é o sonho de toda jurista, que permanece como um sonho justamente por não ter sido alcançado até hoje. Em respeito a este insistente esforço ao longo da história, podemos concluir prematuramente que nunca será alcançado. Na prática, uma justiça em essência funciona como os sonhos, que existem na medida em que se acredita neles. O problema é que cada crente a vê de um modo diferente, mas a defende como se fosse uma realidade tão concreta quanto as paredes do seu quarto. Mas nossa segunda hipótese não é menos problemática. Nem todo evento afeta a todos da mesma maneira. O mesmo acontecimento pode ser alegrador para uns e entristecedor para outros. Os entristecidos dirão que estão diante de uma injustiça e que o justo seria corrigir ou reparar os fatos e os acontecimentos ruins surgidos em consequência deles. Já os que se alegraram com os fatos tendem a dizer que está tudo bem, que não há nenhuma injustiça e que qualquer pretensão de mudar os fatos do que se passou é que seria injustiça. As duas hipóteses acabam caindo nos mesmos problemas: a falta de objetividade e a possibilidade de que alguém tome por universal uma ideia de justiça que é apenas particular, íntima até. A justiça não poderia ser apenas um sentimento oposto ao da injustiça, e tampouco uma ideia que não fosse reconhecida por todos como válida. Eis o desafio que uma filosofia da justiça propõe: eliminar as incertezas sobre o justo e o injusto, afastando a justiça dos sentimentos e das ideias particulares, ambos efeitos do modo singular de ser afetado por um evento qualquer. Trata-se de substituir as emoções privadas por uma razão pública sobre justo e injusto. Tudo o que é justo é também belo e bom. Esta sentença é lugar comum entre os artigos gregos. Platão, por exemplo, a cita como argumento na última parte do banquete, quando Sócrates, para contrapor-se aos discursos até então proferidos por Eros, o amor, afirma que a deusa não é bela e por isso também não pode ser boa e nem justa. Ela é o argumento fundamental a partir do qual Sócrates enfrenta Polo, no diálogo que tem o nome deste último. Aparece também em outro de seus diálogos, no final do primeiro Alcibíades, sempre dita como uma obviedade incontestável. À primeira vista, esta associação de justiça com beleza e bondade para nós, que não somos gregos antigos, não tem nada de óbvia. É, ao contrário, muito estranha. Imagine o quanto é absurdo considerar que alguém seja bom e justo só por ser bonitinho. Ou o contrário, que alguém seja indigno de confiança ou necessariamente mau só porque é feioso.
Mas consideremos de início que há muitas lições interessantes no pensamento antigo e que geralmente elas não são abiloladas. Assim sendo, a compreensão do sentido deste argumento platônico e lugar comum da antiguidade nos permitirá compreender melhor as formas como nós, modernos ou pós-modernos, julgamos e reconhecemos justiças e injustiças. Para entender essa associação que denuncia o pensamento platônico, vamos partir de outro lugar comum antigo, a crença de que o mundo é um cosmos ou uma ordem. Na Teogonia de Hesíodo, por exemplo, a criação do mundo é descrita como a construção de um cosmos a partir do caos. Nela, o caos aparece como o momento primeiro da criação em que tudo o que hoje existe de forma ordenada já tem existência, porém de maneira desordenada, misturada, indistinta. Num segundo momento, pela força de um ser mágico qualquer, um demiurgo, ser da criação, artífice ou arquiteto criador do mundo material, do caos, faz-se os cosmos. Um exemplo para compreender melhor: imagine uma criança brincando com uma caixa de massas de modelar, dessas que encontramos em qualquer papelaria. Ela vem com bastões, cada uma de uma cor. Brincando, a criança acaba misturando as cores e, depois de um tempo, junta todos os pedaços de massa, criando um único bolo cinzento. Este bolo cinza é o caos grego. Imagine agora que, por uma mágica ou ciência qualquer, alguém consiga do bolo da massa cinza extrair a massa vermelha, a amarela, a azul e assim por diante. Eis o cosmos, todas as cores distintas novamente. Esta história é o oposto do que aparece no livro de Gênesis, onde, no princípio, era o Verbo e o Verbo era Deus. Imagine essa frase na voz de Cid Moreira, que fica muito mais importante. Sendo lógico, do nada se faz exatamente nada. A criação tem que ter um ponto de partida, algo do qual se faça outra coisa. Daí, o caos como uma existência material anterior, o momento do pré-ordenado. Platão, no diálogo Timeu, também descreve o mundo como ordem, no caso, uma rigorosa ordem matemática. Só para se ter ideia do quanto o conceito de cosmos é fundamental em Platão, o conhecimento matemático, linguagem que permitiria a compreensão da ordem, é que compunha a sua filosofia profunda, aquela que ele nunca escreveu e que apresentava apenas a seus poucos e especiais alunos. Platão era um grande elitista, acreditava que nem todos nasceram para a filosofia. Para a multidão, escreveu seus diálogos, estilo popular de divulgação de suas ideias. Já para os verdadeiramente vocacionados e capazes, segundo seu juízo, seus ensinamentos profundos eram transmitidos apenas oralmente. Eram poucos e havia ainda o risco de, uma vez escritos, serem mal apropriados pelas mentes inferiores do populacho. Destas lições temos conhecimento apenas pelos seus alunos, nos poucos textos que chegaram até nós. Mas voltemos ao nosso problema. Sendo o mundo um cosmos, qual seria o lugar do homem? Fazer parte do cosmos significa ter uma vida enquadrada na ordem do mundo. É ter um destino, um nascer para alguma coisa, uma trajetória de vida cujas realizações, encontros e desencontros nada mais seriam do que a realização destes cosmos e não o resultado de nossas escolhas ou de alguma outra forma de vida livre. Já ouviram a expressão nascer para alguma coisa? Como no caso daqueles que desde muito novos demonstram algum talento ou quando temos facilidade e gosto por alguma coisa, como eu os tenho, por exemplo, para o ócio. Não faço nada com uma facilidade e alegria impressionante. Daí a filosofia em minha vida, efeito do ócio. Há um dilema nisso. Ou somos parte de cosmos e, consequentemente, não seríamos livres, ou então não somos parte de cosmos e seríamos realmente livres e senhores do nosso próprio destino? Mas por quê? Se optarmos por acreditar no cosmos, o problema é explicar nossa liberdade. Se optarmos por não considerarmos exceção ao cosmos, o problema passa a ser justificarmos essa exceção. Voltando ao exemplo do meu ócio, sou assim porque sou preguiçoso por natureza e, portanto, nada se pode fazer a respeito, ou, apesar de tudo na natureza parecer tão ordenadinho, os únicos que estão fora desse constrangimento natural somos nós, seres humanos, e que, portanto, a minha preguiça seria apenas um vício vencível do meu comportamento, aquilo que também chamamos de falta de vergonha na cara. Vejamos esse dilema no discurso de Sófocles, tragediógrafo grego que escreveu, dentre outras peças teatrais,
a chamada trilogia tebana, história de Édipo e de seus filhos contada em 3 peças: Édipo Rei, Édipo em Colona e Antígona. Há um enredo comum em todas estas peças. Inicialmente, há um destino infeliz anunciado aos personagens que, no entanto, tentam lhe escapar em vão. Em Édipo Rei, por exemplo, ao nascimento de seu primogênito Édipo, o rei Laio pede a seu cunhado, Creonte, que consulte o oráculo de Apolo, deus do conhecimento, dentre outros atributos, para saber do destino do rebento. A notícia que Creonte lhe traz é arrasadora. Aquele menino matará o pai. Destino ingrato, do qual Creonte e sua esposa, Jocasta, tentam se livrar eliminando aquela criança. Pedem a um guarda que o faça. Este, em vez de matá-la, entrega a criança para ser adotada em outra cidade. Édipo cresce sem saber que é adotado, e um dia, desconfiando da sua paternidade, consulta o mesmo oráculo de Apolo antes visitado por seu tio. Do deus, outro anúncio infeliz: matará seu pai. Édipo ama o pai e quer evitar o fatídico divino. Resolve fugir, justamente para Tebas, que não sabe ser sua verdadeira cidade natal. No caminho encontra Laio, que não sabe tratar-se de seu pai verdadeiro. Discutem e Édipo realiza seu destino, mata o pai. Coisa de novela e tragédia grega. Tanto Édipo quanto Laio tentam fugir em vão do destino. A mensagem de Sófocles nesta peça é bastante clara aos que seus contemporâneos. Vós todos sois parte de um cosmos e que, portanto, a ideia de que sois livres para determinarem sua própria existência não passa de mera ilusão. Notem que no discurso de Sófocles há 2 perspectivas, 2 regras a pautar, 2 mundos. No mundo dos deuses e oráculos, há a ordem da pré-definida e imutável. Mas no mundo dos teimosos humanos, há as deliberações que fazem com que, ao menos de forma ilusória, a história seja protagonizada não pelos deuses, mas pelos homens. Uma advenção da ordem sem liberdade e outra da liberdade caótica, ainda que aparente. Platão transpõe estas 2 dimensões para sua obra política, a República. É nela que constam umas de suas mais célebres passagens, figura carimbada em aulas de introdução à filosofia. A alegoria da caverna, diálogo entre Sócrates e Glaucon. Sócrates quer demonstrar que a cidade será muito melhor para todos se as leis forem boas e justas, mas para isso elas deverão ser feitas pelos homens que são bons e justos. Só que a maioria das pessoas não é assim. Para ser bom e justo é preciso saber como as coisas são. Tal homem seria o filósofo. Sócrates explicará a Glaucon o que é um filósofo e principalmente demonstrará que o seu saber é superior ao da maioria das pessoas. Ele pede a Glaucon que imagine um grupo de pessoas presas no interior de uma caverna desde o seu nascimento, de maneira que elas sequer têm consciência de sua condição de prisioneiros, que nem ao menos sabem que há todo um mundo lá fora. A luz do sol penetra na caverna, projetando seu fundo a imagem das coisas que passam à sua entrada. Aqueles homens verão as sombras das coisas projetadas, e sem saber que elas são sombras e que existem coisas reais do lado de fora, julgarão que aquelas sombras sejam coisas que realmente existem e lhes darão nomes. Platão está descrevendo um saber construído a partir de um sentido, no caso, a visão. Saber sensível que se mostrará, ao final, um engano. A sensibilidade nos faz crer que as coisas que vemos e sentimos realmente existem, mas isto é uma ilusão. Elas são apenas sombras das coisas que realmente existem. O dar nome às coisas percebidas é apenas um nominalismo, nada mais do que um jogo de apelidar e não propriamente um conhecimento verdadeiro. Para saber como as coisas realmente são, será preciso deixar a caverna, abandonar o mundo sensível. De repente, um destes homens, sabe-se lá por quê, se vê livre das correntes. Ele se volta para a entrada da caverna, mas não vê nada, pois seus olhos, que nunca viram luz tão intensa, doem. A dor sentida o fará amaldiçoar aquele mundo, mas ele será forçado a sair da caverna e a encará-la. Com o tempo, seus olhos irão se acostumar com a luz, e de forma cada vez mais nítida verá as coisas reais. Este homem liberto é o filósofo.
Ele agora vê as coisas como realmente são, em sua concretude essencial. São também dois mundos, o interior e o exterior da caverna. O interior é o mundo de sombras e o de conhecimento sensível. A justiça que aqui fazem os homens é que, como o resto de seu conhecimento, apenas o efeito do que a sua sensibilidade lhe permite conhecer. Justiça sensível e ruim, porque se baseia não na verdade das coisas, mas apenas em convenções vazias como as das sombras. Justiça caótica, como os sentimentos e convenções, que mudam de tempos em tempos e de lugar para lugar. Já o mundo exterior, ao contrário, é a reluzente dimensão das coisas verdadeiras, coisas que existem de forma ideal, perfeita e imutável. Outras três ideias que são apresentadas tautologicamente. Ao mundo exterior, Platão chama de ideal ou mundo das ideias. Não entenda a ideia aqui como um sinônimo de coisa pensada, mas de ideal. É lá, portanto, que estariam as coisas em seu estado ideal. Para sê-lo, é necessário que seja também perfeito. Ser ideal é não poder ser melhor. As coisas perfeitas, por sua vez, têm como condição a imutabilidade, pois qualquer mudança seria para um estado melhor ou pior de si mesmo. Melhorar não lhe é possível, pois já é perfeita. Se piora de alguma forma, também já não pode ser chamada de perfeita, pois não seria tão perfeita assim uma coisa que parecesse. Em resumo, o ideal é necessariamente perfeito e imutável. E isso não é bem um argumento, é apenas a afirmação de uma fé platônica no ideal, na metafísica e na existência de uma perfeição. Se existe um lugar diferente desse reino da sensibilidade que é o mundo físico, interior da caverna na metáfora platônica, lugar das coisas perfeitas, há de se existir nesse lugar também uma justiça perfeita, diferente da justiça produzida pela sensibilidade dos homens, uma justiça pela bela e boa, porque perfeita. Justiça natural, mas não da natureza física, como desta natureza são os pássaros, as árvores e as cólicas intestinais. Justiça da natureza metafísica do mundo das coisas ideais. Esta dupla ideia de justiça, uma natural produzida pelos homens e outra natural, que pelos homens é apenas descoberta, aparecem em duas referências interessantes. Sófocles encerra a sua trilogia tebana com a história de Antígona, uma das filhas de Édipo que, herdando o destino desgraçado do pai, se vê diante de uma difícil escolha. Seus irmãos Polínices e Etéocles morrem combatendo pelo trono de Tebas. Sim, é uma família complicada. Mortos ambos, assume o lugar disputado seu tio Creonte, que, ato primeiro de Sua Majestade, decreta a proibição de se enterrar e fazer as honras fúnebres a seu sobrinho Polínices, que morrera atacando a cidade de Tebas. As leis religiosas determinavam que cabiam aos parentes enterrar e fazer as honras fúnebres. Sem estes rituais, o espírito do morto vagaria sem lar e destino pelo mundo, como uma alma penada, sem que tivesse sua sede e fome saciadas por libações. Libação é um apelido sofisticado para despacho de oferendas e santos. Eis Antígona dividida. Por um lado, tem o dever religioso de enterrar seu irmão. Por outro, uma lei da cidade proíbe este mesmo ato. O que fazer? O que é mais justo? Ela decide, por amor e piedade, enterrar seu irmão. É flagrada em desrespeito à lei e levada até seu tio, o rei de Tebas, legislador e juiz da lei violada. Creonte lhe pergunta se não sabia do edito que proibia o enterro. Antígona sabia, diz que não desrespeitou a lei de Creonte por ignorância e nem o fez com vergonha, apesar de sua situação de ré. Fizera aquilo com o orgulho de quem fazia algo justo, pois para ela justiça é agir de acordo com as mais belas e melhores das justiças, a justiça divina, a justiça natural e, logo, a justiça perfeita. Já Creonte não pensa assim. Acha injusto que as leis da cidade se dobrem ao que ele classifica como um capricho de mulher. Essa piedade teimosa para com o irmão morto condena à morte. Se tanto queria enterrar os mortos, terá o mesmo destino, será enterrada viva. Um belo exemplo de justiça retributiva. É olho por olho, dente por dente, enterro por enterro.
A peça daí para frente é uma romaria de personagens que tentam alertar Creonte da injustiça que comete. Defendem de modo diverso a superioridade da lei natural dos deuses com relação à lei dos homens e que a justiça como ação de acordo com a lei dos homens é inferior à justiça como ação em concordância com as leis naturais. Creonte, tinhoso como só, num primeiro momento não lhes dá ouvido e manda executar sua sobrinha. Depois se arrepende, mas já é tarde. Ela está morta e sua vida desgraçada pela sua teimosia em achar que justiça se mede com os sentidos e não com a razão, que manda obedecer à lei natural. Dois mundos, duas leis, duas justiças. O mesmo Platão que no Timeu escreveu o mundo como os cosmos criado em obediência a rigorosas medidas matemáticas, também apresenta em Górgias o discurso de que existe uma justiça natural e outra dos homens, como faz Sófocles. Por um lado, reafirma o mundo cósmico, por outro, que o homem, de algum modo, escapa aos cosmos. Solução platônica para o conflito. Há o cosmos, podemos nos afastar dele, mas não deveríamos fazê-lo. Um terceiro diálogo esclarece melhor a sua posição e finalmente nos permitirá colocar a justiça como uma consequência de um cosmos. O primeiro, Alcibíades. Isto se dá porque, para Platão, a boa cidade não é aquela que possui belos edifícios ou facilidades materiais de qualquer ordem, mas aquela que possui bons cidadãos. Então, o bom político seria aquele que contribui para melhorar os homens, o que os torna mais virtuosos. Para tanto, seria preciso antes tornar-se virtuoso, conhecendo e cuidando de si mesmo. A esta vida em harmonia com o cosmos, realizando sua essência sem desvios de qualquer natureza, é a vida justa. Justiça, neste contexto, tem o sentido de ajustamento e viver justamente, o de viver ajustadamente no cosmos. É essa justiça, como ajustado ao cosmos, que permite a inferência entre o belo e o bom no senso comum e na filosofia grega antiga. Mas antes de desenvolvermos melhor esta ideia e demonstrar algumas de suas consequências, um alerta sobre onde está o lugar justo, ou, se preferir, onde está a própria justiça. Para Platão, esse ideal de vida, que representa o nosso lugar no cosmos, é singular, um ideal para todos e qualquer um, localizado no mundo das ideias ou dos ideais, mundo metafísico das essências. Isso significa que o ideal de vida válido para Joaquim seria o mesmo para José, referencial existencialista tirânico. Lembro-me de um teste que fiz na internet sobre qualidade de vida, coisa de desocupado virtual. O computador prometia dizer se eu tinha ou não qualidade de vida apenas respondendo a umas 12 perguntas. Percebi que para ter a tal qualidade de vida eu precisaria meditar, comer verduras cruas, praticar exercícios físicos, participar de eventos sociais pelo menos 3 vezes por semana. Enfim, meu cotidiano deveria ser repleto de coisas que eu detesto. Partindo do pressuposto de que o sujeito que criou o questionário não seja um picareta, as perguntas foram criadas com base no modelo de vida que, vivida por ele, o alegrou. Mas somente um tirano dos costumes poderia imaginar que a vida que o alegra alegraria a minha também. Eu seria um desajustado nesta qualidade de vida. Perceba que a ideia do modelo da vida boa não é a coisa só de pregadores da qualidade de vida. É muito mais comum em religiões, quaisquer religiões. Todas pregam um determinado modo de vida ajustada que seria válido para todo e qualquer um, crente ou não. No mínimo para o crente. Um amigo muito religioso, vendo-me triste, convidou-me para assistir a um culto de sua igreja. Falta Jesus no seu coração, dizia. Então eu fui. Achei um lugar de gente estranha. A rigor, meu amigo também era meio estranho. Discursos chatos e músicas chorosas. No final, ele quis saber o que eu tinha achado. Perguntou se eu estava em paz. Se paz for algo entre a tristeza e o tédio, então acho que sim, respondi. Ele nunca mais me convidou para nada. Podemos resumir a perspectiva platônica de justiça nos seguintes termos. Primeiro, justiça é ajustamento ao cosmos. Segundo, para estar ajustado ao cosmos e viver justamente, é preciso conhecer o seu lugar no cosmos. Terceiro, esse lugar é referente ao modelo metafísico de existência, um modo de vida válido para todos indistintamente. Há consequências mais propriamente jurídicas desse tipo de raciocínio. Fazer justiça pressuporia uma correção do mundo a partir de um modelo, ou, se preferir, de uma lei natural, que traduzisse o modelo ideal de vida.
Sem o conhecimento deste modelo, não seria possível a correção, o fazer justiça. Ser um bom juiz ou homem justo pressuporia, portanto, conhecer e viver o modelo de vida ideal, ou pelo menos honrar seu conhecimento procurando viver tal vida. A justiça como virtude. No nosso último encontro, vimos a concepção platônica sobre a justiça, perspectiva idealista e objetiva do justo e do injusto, comunicável por leis que o bom cidadão deveria obedecer para o bem da sociedade, sem titubeio, sem crítica. Oposta a essa verdadeira tirania do referencial único da vida justa em Platão está a concepção de Aristóteles. Para ele, a metafísica ou a suprassensível que dá sentido ao mundo físico não é outro mundo, como para Platão, mas um princípio de movimento e transformação, um vir a ser algo que estaria embutido na materialidade do mundo. Explico. Imagine uma semente. Semeada vira planta. Para Aristóteles, a planta específica que a semente vem a ser já existia antes de a planta brotar e crescer. Existia na forma de um vir a ser embutido na semente. Perceba que esta ideia deixa de parecer absurda de pensarmos, por exemplo, em códigos genéticos. Pois bem, o fato é que, considerando a metafísica aristotélica não apenas as uniformidades da natureza, mas também as particularidades das coisas, então o estado ideal de qualquer coisa não é um modelo universal, mas algo particular. A consequência é que, da mesma maneira que cada um de nós possuiria uma essência metafísica que lhe fosse particular, haveria um único lugar justo para cada um de nós na existência, forma única e particular de viver justamente e não um ideal universal de existência justa. Retomando o exemplo da semente, se planto sementes de laranja, nascem laranjeiras. Nascimento em conformidade com a natureza. Seria aberração ou antinatureza se, plantadas sementes de laranja, nascessem acarajés. Há uma ordem natural aí, portanto, mas também uma espécie de desordem, de singularidade, pois, observados de perto os vários pés de laranjas nascidos, eles não são iguais. Pertencem ao mesmo gênero, pés de laranja, mas uns têm mais folhas, outros dão mais laranjas e outros ainda as mais doces. Estas duas perspectivas metafísicas diferenciadas levam a concepções também diferentes de justiça, como vida ajustada. Se para Platão o ideal é um só, então o justo e o injusto também seria um só sempre. Seria possível considerar toda a ética em leis, códigos, gabaritos ou cartilhas na vida ajustada e, consequentemente, bela e boa. Faria sentido o que os livros de autoajuda propõem: vida feliz, boa e justa em 10 lições, qualidade de vida pelo método fácil ou descubra quem mexeu no seu queijo e seja feliz. Já para Aristóteles, as coisas não seriam tão simples assim, para a tristeza dos autores de autoajuda e dos tiranos da qualidade de vida. Sendo o ideal particular e único de cada ser, a vida seria ajustada, bela e boa. A justiça também não caberia em códigos de qualquer espécie. Não poderia, em suma, ser pensada por princípios válidos para toda e qualquer situação. É o que ele demonstra no livro quinto de sua Ética a Nicômanos. Haverá um aparente paradoxo da ideia de justiça, pois, por um lado, somos plenamente capazes de, em casos concretos, dizer o que é justo ou injusto, porém, somos incapazes de dizer o que é justiça em si mesma, em essência. Uma ideia de justiça que fosse compatível com qualquer situação, com qualquer ajustamento da existência. Indefinível em códigos, porque a justiça não seria uma substância que pudesse ser apontada ou descrita de qualquer forma. Ela é um valor, modo particular de julgar uma conduta ou situação. Essa sim uma substância. Substantiva é a vida. Chamá-la de justa ou injusta seria apenas um modo particular de avaliá-la. Só haveria um paradoxo se pensássemos como Platão, que atribui à justiça uma substância, ainda que metafísica. Como poderíamos julgar aparentemente bem e, ao mesmo tempo, sermos incapazes de apontar as normas do nosso julgamento? Antes, só seria bom o juiz conhecedor da essência da justiça, no caso, a ideia do bem. Mas para Aristóteles, não sendo a justiça uma essência de coisa alguma, não haveria paradoxo algum em sermos juízes desconhecedores da essência do justo. Seríamos desconhecedores do inexistente.
Mas o que nos tornaria capazes, então, de julgar justamente, de fazer da vida algo justo? Em primeiro lugar, ela não é algo que esteja fora de nós, em outro mundo, mas está dentro de nós, no homem que age em conformidade com seu vir a ser. É essa ideia de justiça como algo dentro do homem que leva Aristóteles a afirmar que justiça é algo que faz o homem justo. Parece uma afirmação besta, uma tautologia, mas é um interesse contraponto se imaginarmos que, para seu mestre Platão, a justiça não seria o que faz o homem justo, pois a justiça não seria algo intrínseco à ação humana, mas algo ideal de outro mundo. Mas o que seria esse dentro de nós que nos faria agir justamente? A metafísica aristotélica não é uma instância apartada do mundo físico, mas algo inerente, entranhado nele. É força ou princípio de ação imanente ao mundo físico, ainda que não possamos percebê-la sensivelmente. Imanência e transcendência são dois conceitos filosóficos irmãos e antagônicos que procuram descrever as relações entre o mundo físico e o metafísico. Para explicar como o mundo afeta ou interfere no outro, como algo metafísico possa ordenar o mundo físico de uma determinada maneira. Se considerarmos a física e a metafísica como dois mundos distintos, a interferência da metafísica na física se daria por transcendência, ou seja, algo sairia do mundo metafísico e transcenderia a distância que os separa e teria vindo parar aqui, no sensível. Já se considerarmos, como fez Aristóteles, o físico e o metafísico como duas dimensões de um mesmo mundo, o que vemos e o que não vemos de um mesmo cosmos, então a relação entre eles é de imanência, uma força ou princípio de transformação e movimento do mundo físico que emana porque está dentro dele. Para entender melhor, pense em alguém muito chato, cuja presença ou mera existência já era e já seja suficiente para lhe aponquetar. Um vizinho, genro ou uma sogra, por exemplo. Há dois modos dele lhe aporrinhar, dependendo da relação de proximidade que há entre vocês. Se ele mora fora da sua casa, a aporrinhação é transcendente, pois sai de lá da morada do mala e transcende até a sua casa e a tua santa paciência. Já se o azougue morar na sua casa, a relação é de chatice imanente ao seu lar e à sua vida. Sei que neste exemplo uma relação de imanência pode parecer muito pior, mas não é o caso. Elas são apenas descrição do mundo de uma relação e não de uma intensidade. Isto quer dizer que, para a filosofia, a chatice transcendente é tão chata quanto a imanente. Em resumo, a justiça aristotélica não é uma lei que transcende até nós, vinda do além, mas uma força ou princípio de ação que está em nós, um modo particular de ser e de agir que pode nos levar a viver bem. Este dentro de nós seria a nossa alma ou psique. O sentido não só aristotélico, mas comum em grego para a alma, seria algo como aquilo que faz mover e pensar. Em latim fica um pouco mais claro. Significa anima, da qual derivam animação e desenho animado. Dizer que a justiça é algo que está em nossa alma é afirmar que há em nós um princípio de ação e pensamento que pode nos levar à vida justa. Mas, se temos em nós tal princípio, se a justiça de alguma forma emana de nós, então por que não vivemos todos de forma justa? Por que nem todos somos homens justos? Porque justiça não é a única disposição de nossa alma. Tanto Aristóteles quanto Platão descrevem nossa alma como dividida em três partes, sendo a alma aquilo que nos faz mover e pensar. Dizer que ela possui três partes é o mesmo que dizer que teríamos três causas fundamentais de nosso agir e pensar. Essas partes seriam o resultado do grau de envolvimento entre corpo e alma. Explico melhor. Ambos têm do homem uma visão dualista, ou seja, o homem não seria uma unidade, mas a mistura de duas substâncias de naturezas diferentes. Uma substância material chamada corpo e outra substância imaterial chamada alma, ou psique, ou, como preferem os modernos, espírito. A união entre corpo e alma não se daria na forma de um corpo casca que abrigaria em seu interior, numa cavidade oca qualquer, a alma.
A imagem é mais parecida com a de uma mistura entre dois líquidos de densidades próximas. Chacoalhada a mistura, perceberíamos três partes. Na parte superior da mistura haveria a maior concentração do líquido A, menos denso. Na inferior, o contrário, maior concentração de B. Haveria também uma terceira parte, intermediária, onde a mistura seria mais equilibrada entre A e B. Assim, seria nossa alma e corpo misturados. Não haveria nenhuma parte de nós, do dedão do pé à ponta do fio de cabelo mais rebelde de nosso cocoruto, nenhum milímetro onde houvesse apenas corpo ou apenas alma. Sempre a mistura, mas com graduações diferentes. A parte mais superior de nosso corpo chamaram de racional, a mais inferior de apetitiva, a intermediária de ativa. Quanto mais alto em nosso ser, maior a concentração de nossa alma imaterial e menor a de corpo, de maneira que a parte racional seria a do predomínio da alma e de menor interferência do corpo. A parte apetitiva, onde haveria menos alma e mais corpo, este é quem dominaria. Na parte ativa intermediária, corpo e alma dispõem conjuntamente as ações e pensamentos. Corpo material e alma têm cada um sua forma própria de dispor o homem a agir e pensar. O corpo, essa carcaça material sempre carente de alguma coisa, tem como condição fundamental a falta. Sua disposição de agir é o desejo. Já a alma, ao contrário, é plena e imortal, sendo sua condição de ação a razão. Em resumo, fundamentalmente agiríamos movidos ou pelos desejos do corpo ou pela razão da alma, ou por alguma equação intermediária entre eles. Quando guiados mais pela parte racional do que pelas demais, agiríamos racionalmente. Quando dominados pela parte apetitiva do que pelas demais, agiríamos desejadamente, passionalmente. Já quando predomina a parte ativa, agiríamos impetuosamente no misto de razão e paixões, pensamentos e fúrias. Justiça não é objetivamente definida em leis, mas relacionalmente definida por tomadas de posição mais em função de um sentimento do que da razão. Nós nos posicionamos em favor do mais fraco sem nos darmos conta da regra ou do raciocínio que praticamos para isso. Ninguém calcula benefícios ou malefícios pessoais para posicionar-se em relação a ações como estupro ou outras tantas violências que rotulamos como injustas. Simplesmente o fazemos. Tomamos posição a partir do que sentimos como justo e nos aliamos à massa dos que lutam para manter o mundo bom, com sua beleza e bondade confundidas com a ordem que percebemos e à qual nos acostumamos, ordem da vida viável. Um sentimento de justiça que faz apelo não a uma teoria da justiça, mas a uma estética da justiça. Disposição de construção de uma vida bela e boa de se viver, na qual o sentido de beleza e bondade vai além do que egoisticamente se pode considerar bom e belo, mas que, levando em conta a impotência que nos condiciona, faz da vida algo justo porque viável para muitos. No caminho da vida boa e virtuosa, recomendemos as leituras deste capítulo. Imprescindível. Aristóteles, Ética e Nicômacos. Também vale a pena o livro A Prudência em Aristóteles, de Pierre. Sobre Hume, seu Tratado da Natureza Humana. E, polemizando, Nietzsche, em Genealogia da Moral, uma polêmica. Espero que este capítulo tenha atingido seu justo objetivo, o de permitir uma melhor compreensão da justiça como um problema filosófico. Aqui terminamos desejando a vocês vida bela, boa